Oi, que bom a gente estar aqui para dividir a palavra do Senhor. E olha, essa palavra hoje falou tanto no meu coração, e, e o Senhor vem sempre com a sua misericórdia nos ensinar aquilo que Ele percebe no povo dele. E Ele está sempre com paciência nos guiando ao seu caminho, à sua vontade, aquilo que Ele espera de nós, não é? Então, bora lá, vamos dividir essa porção da palavra. Essa palavra está lá em Lucas 15, no versículo 1 e 2. E diz assim a palavra: ora, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Ou seja, os fariseus, que eram os religiosos da época, se comportavam meio como fiscais do comportamento das pessoas. Principalmente Jesus, porque ele tinha uma forma de falar e o seu olhar era tão lindo que incomodava aqueles que não tinham a mesma forma de fazer. E mesmo eles sendo religiosos e conhecendo a Torá e conhecendo os profetas, o que os profetas diziam, eles não conseguiram reconhecer Jesus como Messias. E eles ficavam atrás de Jesus, vendo, fiscalizando as suas palavras, o seu comportamento e tudo mais. Então, o que o Senhor vem hoje falar conosco? Ele vem nos convocar, nos convidar a mudar o nosso olhar para o outro. O nosso olhar para aquele que faz parte da igreja e para aquele que não faz parte da igreja. Se nós olharmos e procurarmos defeitos nas pessoas, nós vamos encontrar em todos, cristãos, não cristãos, ser humano tem defeito, ser humano tem falhas, tem erros. Isso é natural vem da nossa natureza. Então, assim, o que nós temos que fazer? O que o Senhor quer falar conosco hoje nessa janela que a gente abre? Ele quer fazer com que a gente entenda que o nosso olhar precisa mudar. De que forma? Que nós possamos ver o que há de bom e não o que há de ruim. Que nós possamos enxergar que aquele ser humano, como nós, tem defeitos, mas também tem qualidades. E que nós, da mesma forma que queremos a compreensão, o amor, a tolerância do outro em relação a nós temos que ter o mesmo comportamento. Aliás, nós cristãos temos um julgamento mais severo em relação dos não cristãos, porque pressupõe-se que nós sigamos os ensinamentos de Jesus. Então, quando nós falhamos, quando nós não nos comportamos de acordo com os ensinamentos de Jesus, geralmente vem uma cobrança bem forte em cima de nós, não é mesmo? E isso entristece o nosso coração.
E quantas pessoas deixaram os caminhos de Deus, se afastaram da igreja por críticas a elas, por falta de tolerância em relação a elas, por falta de compreensão e de amor em relação àquelas pessoas. Então, Jesus mostra aqui que ele queria aproximar aqueles que não o conheciam e que não tinham intimidade com Deus, ele queria aproximar, trazer para Deus. E só havia uma forma, ele estar com eles. Então, o que Jesus nos ensina é que nós, mudando o nosso olhar, nós podemos aproximar as pessoas e não afastá-las. Nós podemos ter com elas uma manifestação de amor ao invés de rejeição. E dessa forma, nós vamos atrair para o reino de Deus pessoas que estão fora ou aquelas que se afastaram. Mas nós precisamos mudar o nosso olhar e ver que não ficar como fiscais, como fariseus, vendo as falhas do outro, vendo os erros do outro, criticando o comportamento e as atitudes do outro. E Deus fala comigo e com você, mas sim atraí-los para aquilo, para o Espírito que habita em nós, que é o Espírito de Deus. Então, Jesus, numa outra passagem, diz que como é que nós vamos tirar o argueiro do olho do outro, a trave do olho do outro, se nós não tiramos do nosso? Então, nós sabemos os defeitos que nós temos. E nós precisamos, junto a Jesus, ir corrigindo esses defeitos só com a misericórdia dele, pela graça dele, que nós alcançamos isso. E a mesma misericórdia e graça nós devemos querer para aqueles que agem de forma diferente, que se comportam de forma diferente. Amém? É isso. A palavra de Deus, ela não é complicada, ela é simples. O ser humano que com suas características complicam a palavra porque rejeitam, de certa forma, se comportar daquela maneira que Jesus ensina. Às vezes por orgulho, às vezes por se sentir incapaz, mas Deus está de braços abertos para nós todos os dias, em todos os momentos, para nos ajudar e nos transformar à sua imagem e semelhança. Amém? Beijo, até a próxima. Deus abençoe a todos com abundância.